Como pode uma legião inteira, 5.000 homens forjados em aço e disciplina, simplesmente desaparecer da face da terra? E por que o maior império do mundo, em vez de clamar por vingança, escolheu o silêncio? Um silêncio tão profundo que se tornou mais ruidoso do que qualquer grito de batalha. A história da Nona Legião Hispânica não é apenas um mistério militar. É uma anomalia, uma falha na matriz imperial de Roma. Uma prova disso? Uma simples telha de barro, desenterrada a milhares de quilômetros, luz das brumas da Britânia, em Noviomagus, a atual Nijmegen, na Holanda, marcada com o selo da Nona. O problema? A datação dessa telha é posterior ao ano em que a legião, supostamente, marchou para o seu esquecimento na Caledônia. É como encontrar o diário de bordo de um navio fantasma, escrito anos depois de seu naufrágio. A verdade é que a Nona Legião não apenas desapareceu, ela foi apagada. E para entender por quê, precisamos voltar ao início, ao sangue e à honra que forjaram sua reputação amaldiçoada. Esta não é uma legião qualquer. Nascida nas fornalhas impiedosas da Espanha, no século I a.C., sob o olhar atento do próprio Júlio César, a Nona foi talhada para a guerra. Seus homens eram veteranos de campanhas brutais da Gália à Panônia, especialistas na arte de matar e morrer por Roma. Eles eram a ponta da lança, a muralha de escudos que expandia as fronteiras do mundo conhecido. Mas o destino, essa divindade caprichosa que zomba das ambições dos homens, parecia ter um interesse particular e sinistro na Nona. Cada vitória era paga com um preço exorbitante em sangue. Cada glória era assombrada por uma tragédia iminente. O Império construiu muros para se proteger dos bárbaros, mas o inimigo mais aterrorizante é sempre aquele que o legionário vê no reflexo de seu próprio escudo. A prova definitiva de sua sina viria no ano 61 de nossa era, na ilha enevoada e rebelde da Britânia. O estopim foi a arrogância romana. Para Sutagus, rei dos Icenos, um povo celta orgulhoso, morreu, deixando seu reino em testamento ao imperador Nero e às suas próprias filhas. Ele acreditava que essa partilha garantiria a segurança de sua família e de seu povo. Foi um erro de cálculo fatal. Os procuradores romanos, em vez de honrarem o acordo, viram uma oportunidade de pilhagem. Eles açoitaram sua viúva, a rainha Boadiceia, e violentaram suas filhas. Foi mais do que um crime. Foi um sacrilégio, uma faísca que incendiou a floresta inteira da Britânia. Boadiceia, com seus cabelos vermelhos como o sangue que seria derramado, ergueu-se não como uma rainha enlutada, mas como uma deusa da vingança. As tribos se uniram sob seu estandarte, e uma onda de fúria primitiva varreu a província. Camulodunum, a capital, foi a primeira a cair, incendiada e seus habitantes massacrados. Depois, Londinium e Verulamium, cidades inteiras transformadas em piras funerárias. O governador, Suetônio Paulino, estava longe, no oeste, destruindo os redutos druídicos em Mona. A única força romana significativa na região era a Nona Legião, sob o comando do legado Quinto Petílio Cerial. Cerial era um homem ambicioso e talvez excessivamente confiante na disciplina de ferro de suas tropas. Ele subestimou a escala da rebelião. Para ele, era apenas mais uma revolta bárbara, a ser esmagada com a precisão cirúrgica de uma formação em tartaruga. Ele marchou com a infantaria da Nona, cerca de 2.000 homens, para interceptar o exército de Boadiceia. Deixou a cavalaria para trás, um erro tático que selaria seu destino. O que aconteceu a seguir não foi uma batalha, foi um massacre. Os romanos, marchando em coluna, foram apanhados de surpresa pela horda icena.
Dezenas de milhares de guerreiros, homens e mulheres, gritando seus cânticos de guerra, emergiram das florestas. A disciplina romana, sua maior força, tornou-se sua fraqueza. A formação compacta, projetada para batalhas em campo aberto, era um alvo perfeito. As bigas celtas rasgavam suas fileiras, lanças e espadas cortavam a carne. Os legionários da Nona lutaram com a coragem do desespero. Eles eram profissionais, afinal. Formaram círculos defensivos, protegendo seus camaradas feridos, vendendo caro cada centímetro de terreno. Mas eram como uma rocha, sendo erodida por um oceano de fúria. A linha se quebrou, a coesão se perdeu. A batalha se transformou em uma série de combates individuais, homem a homem. A infantaria da Nona Legião foi aniquilada. Petilho Cereal e um punhado de cavaleiros conseguiram escapar, galopando para a segurança de sua fortaleza, deixando para trás os corpos de 2.000 dos melhores soldados do Império. A águia, o estandarte sagrado da legião, foi salva por um tris, mas a honra estava manchada de sangue e vergonha. Suetônio Paulino eventualmente retornaria e esmagaria a rebelião de Boadiceia na Batalha da Estrada de Watling. Mas a cicatriz no orgulho de Roma permaneceu. Qualquer outra legião teria sido desmobilizada, seu nome riscado dos registros como um símbolo de desgraça. Mas não a Nona. Roma, em sua sabedoria cruel, decidiu o contrário. A legião foi reconstruída com novos recrutas, vindos das províncias germânicas, homens que não carregavam a memória daquela derrota. Eles foram forjados novamente no fogo, mas a sombra da aniquilação pairava sobre eles. Tornaram-se uma unidade marcada, os sobreviventes de um pesadelo. Em Roma, a memória de uma derrota era muitas vezes mais perigosa que a própria derrota, e assim, a legião dos amaldiçoados recebeu sua nova missão, um exílio disfarçado de honra. Eles seriam enviados para o norte, para a fronteira mais selvagem e perigosa de todo o Império, um lugar onde a névoa engolia exércitos e os homens sussurravam lendas sobre guerreiros que pintavam os corpos de azul e lutavam como demônios. Eles foram enviados para a borda do mundo conhecido para construir uma fortaleza chamada Eboracum. Roma deu à Nona Legião uma segunda chance, ou apenas adiou sua execução. Diga-nos o que você pensa. Foi um ato de confiança no espírito da legião ou um cálculo frio para usar soldados já condenados? Deixe sua escolha nos comentários. A construção de Eboracum não foi um ato de conquista, mas de desafio. Era Roma fincando sua lança no coração de uma terra que se recusava a ser domada. Para os legionários da Nona, recém-chegados da Germânia ou das planícies da Gália, a Britânia do Norte era outro planeta. A luz do sol era pálida e aquosa. A chuva era uma companheira constante e a névoa, densa e sufocante, parecia ter vida própria, escondendo em seu seio perigos que nenhum manual de tática poderia prever. O local escolhido para a fortaleza, na confluência dos rios Ouse e Foz, era estratégico, mas também sombrio e agourento. As florestas circundantes eram antigas e impenetráveis, os pântanos escondiam segredos, e os nativos, as tribos conhecidas coletivamente como brigantes, eram tão indomáveis quanto a própria paisagem. Liderados pela rainha Cartimandua, os brigantes eram um povo complexo, às vezes aliados de Roma, às vezes inimigos traiçoeiros. Sua lealdade era fluida como o mercúrio, e a paz era sempre uma condição temporária. Para os legionários da Nona, cada dia era uma lição de humildade. Eles, os mestres do universo, que construíam estradas retas como flechas e aquedutos que desafiavam os deuses, agora tinham que lutar contra a lama, o frio e um inimigo que não lutava de acordo com as regras.
A fronteira não é apenas uma linha no mapa, é a borda da sanidade, onde as leis do império se dissolvem na névoa. A construção da fortaleza de Eboracum foi uma obra de engenharia monumental. Os legionários, com a mesma eficiência com que manejavam o gládio, cortaram florestas, drenaram pântanos e escavaram fossos. Ergueram muralhas de madeira e torres de vigia, quartéis, um hospital, um quartel-general e termas para lembrar-lhes do calor da civilização. Eboracum tornou-se um bastião de ordem em meio ao caos primitivo, uma ilha de Roma em um oceano de barbárie. Mas era uma ordem frágil. A guerra no norte não era feita de grandes batalhas campais como as que seus predecessores travaram na Gália. Era uma guerra de sombras. Patrulhas desapareciam sem deixar rastro, engolidas pela floresta. Sentinelas eram encontradas em seus postos com a garganta cortada, sem que nenhum alarme fosse soado. Os brigantes e outras tribos, como os pitos, mais ao norte, eram mestres da guerra de guerrilha. Eles atacavam comboios de suprimentos, incendiavam postos avançados e desapareciam de volta para a paisagem que os protegia. O que é mais assustador para um soldado, a fúria do inimigo ou a ordem de um comandante, que leva à morte certa? Para os homens da nona, o inimigo não era apenas o guerreiro com o rosto pintado de azul, era a própria terra, o terreno acidentado, as colinas íngremes e os vales enevoadados eram aliados dos nativos. As táticas romanas, baseadas em formações rígidas e terreno plano, eram inúteis aqui. Cada patrulha para além das muralhas de Eboracum era uma incursão em território inimigo, uma aposta com a morte. A tensão psicológica era imensa. Os legionários viviam em um estado de alerta constante. O som de um galho quebrando na floresta podia ser um animal ou uma emboscada. O silêncio era ainda pior, pesado, com ameaças invisíveis. A disciplina, o pilar da força romana, era testada ao limite. Os centuriões, homens duros como pregos de ferro, mantinham a ordem com uma crueldade necessária, punindo qualquer sinal de fraqueza ou insubordinação. No entanto, mesmo eles sentiam o peso daquela guerra sem fim e sem glória. Não havia triunfos para serem celebrados em Roma, apenas uma lista crescente de mortos. Os legionários não eram apenas soldados, eram construtores, policiais e colonos. Eles protegiam os engenheiros que construíam estradas, como a Derry Street, que se estendia para o norte, uma artéria vital, mas também vulnerável. Eles estabeleceram uma pax romana, precária, permitindo que o comércio florescesse e que assentamentos civis crescessem ao redor da fortaleza. Mas a paz era uma ilusão. Sob a superfície, as brasas da rebelião nunca se apagavam. Por volta do ano 71, Quinto Pentílio Cerial, o mesmo homem que sobreviveu ao desastre de Boadiceia, retornou à Britânia como governador. Com ele, veio uma nova onda de ofensivas. A Nona Legião, agora reforçada e endurecida por anos de guerra na fronteira, foi a ponta de lança da campanha contra os brigantes. Eles marcharam para o norte, sob o comando do brilhante general Gneu Júlio Agrícola, empurrando as fronteiras de Roma mais fundo no que hoje é a Escócia. Eles lutaram e venceram. Na Batalha do Monte Graupius, no ano 83, as legiões de Agrícola infligiram uma derrota esmagadora a uma confederação de tribos caledonianas. A nona estava lá, lutando no centro da linha, vingando talvez a vergonha de seus antecessores. Parecia que, finalmente, a Britânia seria conquistada por completo. Mas Roma, mais uma vez, hesitou. O imperador Domiciano, com inveja dos sucessos de Agrícola, chamou-o de volta e retirou tropas da Britânia para outras frentes. A conquista foi abandonada. As legiões recuaram e as terras do norte foram deixadas para os bárbaros. Para os homens da nona, foi uma pílula amarga.
Eles haviam sangrado e morrido para conquistar aquelas terras, apenas para vê-las abandonadas pela vontade de um imperador distante. Eles retornaram a Eboracum, à sua rotina de patrulhas e paranoia. A fortaleza foi reconstruída em pedra, um sinal de permanência, mas também uma admissão de que a fronteira havia se solidificado. A névoa do norte continuava a ser o limite do mundo. As décadas seguintes foram um borrão de escaramuças e pazes frágeis. A Nona Legião tornou-se sinônimo da fronteira norte. Seus homens, agora recrutados principalmente na própria Britânia, conheciam cada colina, cada vale, cada truque dos seus inimigos. Eles eram a muralha invisível de Roma, mas o tempo estava se esgotando. No início do século II, a agitação nas tribos do norte aumentou. Ataques se tornaram mais audaciosos, mais coordenados. Algo estava mudando. Um novo líder, um novo propósito unia os clãs. A guarnição de Eboracum sentia a pressão. Os relatórios enviados para Roma tornaram-se cada vez mais urgentes. A fronteira estava prestes a explodir. E então, por volta do ano 117, algo aconteceu. Um desastre. As fontes históricas são vagas, fragmentadas. O historiador Marco Cornélio Frontão, escrevendo décadas depois, menciona que um grande número de soldados foi morto pelos bretões durante o reinado do imperador Adriano, que começou no ano 117. Muitos historiadores acreditam que ele estava se referindo ao destino da Nona, a última inscrição definitiva da legião na Britânia, encontrada em uma das portas de Eboracum, data do ano 108. Depois disso, o silêncio. Um silêncio que se estende por quase 2 milênios. A teoria clássica, a que alimentou romances e filmes, é que a legião inteira, com seus 5.000 homens, marchou para o norte para reprimir uma revolta e nunca mais voltou. Foi engolida pelas brumas da Caledônia. A ordem para essa marcha fatídica, se é que existiu, veio de Roma, talvez do imperador Trajano em seus últimos dias, ou talvez de seu sucessor Adriano. A ordem era simples, brutal e final: pacificar o norte de uma vez por todas. E para essa tarefa impossível, eles enviaram a Legião dos Amaldiçoados, a Nona Hispânica. A marcha para o nada começou em uma manhã cinzenta, típica do norte da Britânia, provavelmente no ano 119 de nossa era. 5.000 legionários da Nona Hispânica, acompanhados por um número talvez igual de tropas auxiliares, cavaleiros gauleses, arqueiros sírios, fundeiros das Baleares, formaram colunas intermináveis e saíram pelos portões de Eboracum. Eles não marchavam para uma parada triunfal, mas para o coração das trevas. O legado que os comandava, cujo nome a história se esqueceu de registrar, talvez sentisse o peso daquela missão. Ele liderava uma legião lendária, mas marcada. Uma legião que Roma parecia usar como um peão sacrificial em seus jogos mais perigosos. Você conseguiria manter a disciplina quando o mundo inteiro ao seu redor mergulha no caos primitivo? A ordem era clara: avançar para o norte, além da linha de fortes existentes, para o território dos Pictos, os Pintados, e esmagar a resistência que fervilhava naquelas terras. Era uma demonstração de força, uma reafirmação do poder de Roma, mas para os soldados na coluna era uma jornada para o desconhecido. A cada passo para o norte, a paisagem se tornava mais selvagem, mais alienígena. As colinas suaves da Britânia romana davam lugar a montanhas escarpadas e vales profundos, permanentemente envoltos em uma névoa fria e úmida. As estradas romanas, símbolos da ordem e do controle, terminavam abruptamente, forçando a legião a abrir seu próprio caminho através de florestas densas e pântanos traiçoeiros. O progresso era lento, exaustivo. A coluna de marcha, estendendo-se por quilômetros, era um alvo vulnerável.
Os batedores, cavaleiros experientes, avançavam com cautela, mas o inimigo era como um fantasma. Eles não se mostravam. Os caledônios, uma confederação de tribos pictas, haviam aprendido as lições do Monte Graupius. Eles não enfrentariam a máquina de guerra romana em campo aberto. Sua estratégia era outra: sangrar a legião pouco a pouco. Os primeiros confrontos foram pequenos, mas desmoralizantes. Um grupo de forrageadores que se afastava demais do acampamento principal não retornava. Uma patrulha de reconhecimento era encontrada dias depois. Seus homens mortos e mutilados, um aviso silencioso. As noites eram as piores. Os legionários, acostumados à segurança de suas fortalezas de pedra, agora dormiam em acampamentos fortificados temporários, cercados pela escuridão impenetrável da floresta caledoniana. O uivo do vento nas árvores se misturava com sons que poderiam ser animais, ou poderiam ser os cânticos de guerra de um inimigo que os observava de perto, esperando o momento certo para atacar. A pressão psicológica aumentava a cada dia. A névoa onipresente não era apenas um obstáculo físico, era uma arma. Ela confundia os sentidos, isolava os homens e criava uma atmosfera de paranoia constante. Os soldados começaram a ver formas nas sombras, a ouvir vozes no vento. As velhas histórias sobre a Britânia, uma ilha de magia negra, e deuses antigos ressurgiam ao redor das fogueiras. A disciplina, mantida com mão de ferro pelos centuriões, começava a mostrar fissuras. A marcha se aprofundava no território inimigo. A legião era como um navio navegando em um oceano hostil, com suas linhas de comunicação e suprimento esticadas ao máximo. Os comboios que vinham de Eboracum eram cada vez mais atacados, e logo os suprimentos começaram a diminuir. A fome se juntou ao medo como um companheiro constante. Os legionários, reduzidos a rações mínimas, sentiam sua força se esvair. O legado, enfrentando um dilema terrível, tinha duas opções: recuar e admitir o fracasso, manchando a honra da legião e provavelmente encerrando sua própria carreira, ou avançar, esperando por uma batalha decisiva que pudesse virar o jogo. Ele escolheu avançar. Foi a decisão que selou o destino da 9ª Legião. Eles marcharam para uma armadilha do tamanho de um país inteiro. O inimigo não estava à sua frente, estava ao redor deles, em todos os lugares e em lugar nenhum. Eles eram a caça, e a matilha estava se fechando. O império, que se orgulhava de sua logística e comunicação, estava prestes a aprender uma lição brutal sobre os limites de seu poder. A 9ª Legião estava sozinha, perdida no labirinto verde e cinzento da Caledônia, marchando inexoravelmente em direção ao seu próprio desaparecimento. Cada passo que davam não os aproximava da vitória, mas do esquecimento. A última ordem do imperador havia se tornado uma sentença de morte, e 5.000 homens marchavam para cumpri-la, sem saber que seus nomes logo seriam sussurrados não com honra, mas como um enigma, um fantasma na história do maior império que o mundo já conheceu. A terra que eles vieram conquistar estava, em vez disso, consumindo-os, um soldado de cada vez. A marcha para o nada estava quase no fim. A transição da marcha para o massacre foi sutil, quase imperceptível. Não houve uma única batalha campal, nenhum momento decisivo que pudesse ser registrado nos anais da história. Em vez disso, a campanha da 9ª Legião se desintegrou em um pesadelo de 1000 cortes. A legião, profundamente isolada nas terras altas da Escócia, perdeu completamente o contato com Eboracum. As linhas de suprimento foram cortadas de forma definitiva. Eles estavam sozinhos. Foi então que as tribos caledonianas,
sob a liderança de um chefe carismático cujo nome se perdeu, como o do legado romano, decidiram que a presa estava suficientemente enfraquida. A Guerra de Sombras explodiu em uma conflagração de violência. A própria terra se tornou a principal arma dos Pictos. Eles usavam o conhecimento íntimo do terreno para armar emboscadas mortais. Uma coorte romana, marchando por um vale estreito e enevoado, de repente se via sob uma chuva de pedras e lanças vindas das encostas íngremes. Antes que pudessem formar uma linha de defesa, guerreiros pintados de azul surgiam da névoa, brandindo espadas longas e machados, atacando os flancos e a retaguarda, matando e desaparecendo antes que uma contraofensiva pudesse ser organizada. As táticas romanas, que haviam conquistado o mundo conhecido, eram inúteis aqui. A formação em tartaruga, impenetrável em terreno plano, era uma armadilha mortal em um pântano ou em uma encosta rochosa. O pilo, a lança pesada, projetada para quebrar a carga inimiga, era difícil de manejar em uma floresta densa. O gládio, a espada curta e mortal, era eficaz apenas em combate próximo, mas os Pictos raramente ofereciam essa chance. Eles atacavam e recuavam, desgastando os romanos física e mentalmente. A legião começou a se desintegrar. A fome roía a disciplina. Os homens, exaustos e desnutridos, tornaram-se apáticos. As doenças, como a disenteria, varreram os acampamentos, matando mais homens do que as espadas inimigas. O outrora orgulhoso exército romano começou a se parecer com uma procissão de fantasmas, vestidos em armaduras enferrujadas e trapos. O legado e seus centuriões tentaram manter a ordem com uma brutalidade desesperada. Qualquer sinal de insubordinação era punido com a morte. Flâmulas de motim eram esmagadas antes mesmo de começarem. Mas como se pode manter a ordem quando a própria realidade desmorona? Há relatos provavelmente exagerados, mas que refletem o desespero da situação, de casos de canibalismo entre os legionários famintos. A loucura se instalou. Os soldados, assombrados pela fome, pelo medo e pela constante ameaça invisível, começaram a enlouquecer. Alguns desertaram, tentando a sorte sozinhos nas florestas, apenas para serem caçados como animais pelos Pictos. Outros simplesmente se sentavam e se recusavam a marchar, esperando o fim. O exército, que havia sido um organismo único, uma máquina de guerra perfeitamente sincronizada, agora era apenas uma turba de homens quebrados, unidos apenas pelo medo compartilhado da morte. O moedor de carne caledoniano operava sem cessar. Cada dia trazia novas perdas. Um destacamento enviado para encontrar água não retornava. Uma sentinela desaparecia de seu posto. Um centurião era morto por uma flecha disparada da escuridão. Não era mais uma guerra, era uma exterminação lenta e agonizante. O império, em sua arrogância, enviara seus filhos para um inferno do qual não havia escapatória. A glória de Roma, as promessas de terras e aposentadoria, tudo isso parecia uma piada cruel naquelas montanhas enevoadas. A única verdade era a sobrevivência, e mesmo essa esperança se desvanecia a cada dia que passava. Os legionários não eram mais conquistadores, eram vítimas, presas em um labirinto, projetado por uma cultura que eles haviam desprezado como bárbara. A ironia era esmagadora, e no meio desse colapso, a liderança provavelmente também se fragmentou. O legado, vendo seu comando se desintegrar, pode ter tomado decisões desesperadas. Talvez ele tenha dividido suas forças restantes, na esperança de que um grupo menor e mais móvel pudesse escapar para o sul. Se o fez, apenas acelerou o fim. Grupos menores eram presas ainda mais fáceis para os guerrilheiros Pictos. Os remanescentes da 9ª Legião estavam espalhados pela Caledônia, caçados, morrendo de fome,
doença e desespero, uma legião se desfazendo em nada, átomo por átomo, homem por homem, até que restasse apenas o silêncio. Imagine-se como um legionário encurralado. A disciplina ruiu, a fome é insuportável. Você tem uma escolha: permanecer com seus camaradas em uma defesa suicida ou desertar e tentar a sorte sozinho na selva hostil. O que você escolheria? A lealdade a uma causa perdida ou a busca desesperada pela sobrevivência individual? Deixe sua opinião nos comentários. O fim não veio com um único golpe, mas com uma série de convulsões agonizantes. Os últimos remanescentes da 9ª Legião, talvez alguns milhares de homens, talvez apenas algumas centenas, finalmente foram encurralados. Talvez em um vale sem saída, talvez em um pântano traiçoeiro, ou talvez em uma colina desolada, que oferecia uma última e desesperada posição defensiva. O cerco se fechou. As tribos caledonianas, que por semanas haviam atormentado a legião com táticas de guerrilha, agora se reuniram para o golpe de misericórdia. De todas as direções, milhares de guerreiros emergiram da névoa, seus gritos de guerra ecoando pelas colinas, um som que anunciava o apocalipse. Para os romanos, não havia mais esperança de fuga ou de reforços. Havia apenas a batalha final. Mas não foi uma defesa heróica como a das Termópilas. Foi a agonia sangrenta e caótica de uma força exausta. Os centuriões, com as vozes roucas, gritavam ordens, tentando organizar os homens em uma formação defensiva. Por um breve momento, o antigo treinamento prevaleceu. Os escudos se uniram, formando uma muralha de aço. As primeiras ondas de Pictos se chocaram contra ela e foram repelidas. A disciplina romana cobrando um último e terrível preço. Mas a pressão era implacável. Os guerreiros caledonianos não eram uma horda desorganizada. Eles atacavam em ondas, recuando para se reagrupar e atacar novamente, explorando cada fraqueza, cada brecha na linha romana. A batalha se transformou em um vórtice de violência. A formação romana, sob o peso do número e da fúria do inimigo, começou a ceder. Homens caíam e não havia reservas para preencher as lacunas. O círculo defensivo encolhia, tornando-se um aglomerado desesperado de homens lutando costas com costas. O ar estava pesado com o cheiro de sangue, suor e medo. O som era uma cacofonia infernal de aço contra aço, gritos de dor e fúria. E então, no meio do caos, aconteceu o sacrilégio final. O aquilífero, o porta-estandarte, um veterano escolhido por sua coragem e força, que segurava a águia da legião, a alma da 9ª, caiu. Ele podia ter sido atingido por uma lança, ou simplesmente ter tropeçado, exausto. Por um momento, o estandarte dourado vacilou. Esse momento foi o suficiente. Mãos bárbaras agarraram a haste sagrada. Os legionários mais próximos se lançaram em um esforço frenético para recuperá-la. Era mais do que um símbolo, era a encarnação da honra de Roma e da própria existência da legião. Lutar pela águia era lutar pela imortalidade, mas eles foram subjugados. A águia, a orgulhosa águia da 9ª Legião Hispânica, foi arrancada de suas mãos. A visão da águia sendo erguida como um troféu pelos guerreiros caledonianos quebrou o que restava do espírito romano. Um gemido de desespero percorreu as fileiras. Uma legião que perdia sua águia deixava de existir. Ela se tornava uma entidade fantasma, desonrada aos olhos dos deuses e dos homens. O que se seguiu foi a carnificina final. A resistência, organizada, cessou. A batalha se transformou em uma caçada humana. Os pitos, enlouquecidos pela vitória, não mostraram misericórdia. Poucos, ou nenhuns, legionários sobreviveram àquele dia. Seus corpos foram deixados para apodrecer onde caíram.
suas armaduras e armas pilhadas, suas memórias engolidas pela terra, indiferente da Caledônia. A 9ª Legião havia desaparecido, não em um único dia, mas ao longo de uma campanha infernal que a despojou de sua força, de sua disciplina, de sua sanidade e, finalmente, de sua alma. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Para o mundo romano, uma legião inteira havia simplesmente deixado de existir, como se tivesse atravessado um véu para outra realidade. A notícia, ou a falta dela, eventualmente chegou à fronteira e, depois, a Roma. E o Império, confrontado com uma catástrofe de proporções épicas, tomou uma decisão que definiria o mistério para sempre. Os primeiros rumores da catástrofe chegaram a Roma não como um relatório oficial, mas como sussurros nos corredores do poder, como histórias de fantasmas contadas por mercadores e espiões. Uma legião inteira desaparecida. A notícia, se tornada pública, seria devastadora, não apenas pela perda de 5.000 soldados de elite, mas pelo golpe no mito da invencibilidade romana. Um império construído sobre a percepção de poder absoluto não pode admitir que existem lugares que ele não pode conquistar e inimigos que ele não pode derrotar. O pânico começou a se infiltrar na elite política. A resposta oficial do imperador Adriano, que assumiu o poder no ano 117, foi um estudo em controle de danos e realpolitik brutal. A verdade precisava ser contida, gerenciada e, se necessário, reescrita. No ano 122, Adriano chegou pessoalmente à Britânia. Oficialmente, era uma visita para inspecionar a província. Na realidade, era uma missão de controle de crise. Ele viu com seus próprios olhos a fronteira norte em chamas, as tribos caledonianas, mais audaciosas do que nunca, encorajadas por sua vitória esmagadora. Ele percebeu que a estratégia de conquista total, favorecida por seu predecessor Trajano, havia falhado catastroficamente. Uma nova abordagem era necessária. Em vez de ordenar uma campanha punitiva maciça para vingar a 9ª e recuperar a águia perdida, uma campanha que seria incrivelmente cara em sangue e tesouro, e sem garantia de sucesso, Adriano tomou uma decisão radical, uma decisão que redefiniria a face do império. Ele ordenou a construção de uma muralha, não apenas uma paliçada de madeira, mas uma barreira monumental de pedra, estendendo-se por 117 quilômetros de costa a costa do Mar da Irlanda ao Mar do Norte. A muralha de Adriano não era apenas uma estrutura defensiva, era um símbolo, era a admissão monumental e inconfundível de que o poder de Roma tinha um limite. Era uma cicatriz deliberada no corpo do império, uma linha traçada no mapa que dizia até aqui e não mais. Era Roma virando as costas para as terras amaldiçoadas da Caledônia, isolando-as, fingindo que não existiam. Para o mundo, a muralha era uma demonstração da engenharia e do poder romano. Mas para aqueles que conheciam a verdade, era um monumento ao medo, construído sobre os ossos não enterrados da 9ª Legião, enquanto as novas legiões, como a 6ª Victrix, trazida da Germânia para substituir a 9ª, trabalhavam na construção da muralha. Outra operação, mais secreta, estava em andamento, uma operação para apagar a 9ª Legião da história. Seu número foi retirado das listas oficiais de legiões ativas. Os registros de seus soldados foram selados ou destruídos. O nome Hispânica foi destinado ao esquecimento. Roma estava realizando uma damnatio memoriae, uma condenação da memória, não contra um imperador traidor, mas contra uma de suas próprias legiões. Por quê? Porque um mistério é mais controlável do que uma derrota. A história de uma legião aniquilada por bárbaros era uma
e inspiração para outros inimigos do Império, mas a história de uma legião que simplesmente desapareceu, isso era um conto de fantasmas, um aviso, tornou-se uma arma psicológica. As terras além da muralha não eram apenas perigosas, eram sobrenaturais, um lugar onde legiões inteiras podiam ser engolidas sem deixar rastro. O silêncio de Roma era uma estratégia. Eles criaram um vácuo e o preencheram com medo. O destino dos homens da Nona foi selado 2 vezes, uma vez nas colinas da Caledônia e uma segunda vez nos arquivos de Roma. Eles foram sacrificados não apenas para a ambição do Império, mas também para a sua propaganda. A construção da muralha de Adriano levou anos. Foi um feito extraordinário, uma linha de fortes, castelos e torres de vigia que se tornou a fronteira mais fortificada do Império. Ela cumpriu seu propósito, trazendo uma relativa estabilidade à Britânia por quase 300 anos. Mas a cada pedra assentada, a memória da legião perdida era enterrada mais fundo. A muralha era sua lápide, uma lápide anônima para 5.000 homens cujos nomes foram apagados para proteger o orgulho ferido de um império. E assim, o mistério nasceu não por acidente, mas por desígnio. Roma criou um fantasma para assombrar sua própria fronteira, um lembrete perpétuo de que mesmo o maior poder da Terra tem seus limites e seus segredos sombrios. E por quase 18 séculos, esse fantasma descansou em paz até que uma nova era de curiosidade começou a cavar a terra, procurando por respostas que Roma havia tentado enterrar para sempre. A versão oficial, ou a falta dela, permaneceu incontestada por séculos. A Nona Legião era um conto de advertência, um fantasma literário, mas no século XIX, uma nova ciência começou a desafiar as narrativas estabelecidas, a arqueologia. Armados não com espadas, mas com pás e pincéis, os antiquários e arqueólogos começaram a interrogar o próprio solo, e o solo começou a confessar. O mistério da Nona Legião transformou-se de uma lenda em um caso criminal, e os arqueólogos se tornaram seus detetives. A primeira grande prova, que parecia confirmar a aniquilação da legião na Britânia, surgiu em 1866. Durante escavações em Silchester, a antiga Caleva Atrebatum, trabalhadores desenterraram um objeto impressionante, uma águia de bronze, com as asas abertas, claramente de origem romana. Embora a cabeça e outras partes estivessem faltando, a imaginação popular rapidamente a batizou como a águia perdida da Nona Legião. A história era perfeita. Um soldado romano, talvez o próprio Aquilífero, em seus últimos momentos, teria enterrado o estandarte sagrado para evitar sua captura. Por décadas, a águia de Silchester foi a peça central do quebra-cabeça, a prova física da tragédia. A história parecia resolvida, mas a arqueologia é uma amante cruel. Ela dá com uma mão e tira com a outra. Conforme as técnicas de escavação se tornaram mais sofisticadas, a narrativa simples começou a desmoronar. Começaram a surgir anomalias, peças que não se encaixavam no cenário da aniquilação total no norte da Britânia, por volta do ano 120. A primeira grande rachadura, na teoria, veio não da Britânia, mas do continente, em Nijmegen, na Holanda, no local da antiga fortaleza legionária de Noviomagus, arqueólogos encontraram telhas e cerâmicas carimbadas com a marca Leg Nui Rasp. A análise estratigráfica indicava que essas telhas foram fabricadas em um período entre o ano 121 e o ano 130. Como poderia a Nona Legião estar fabricando telhas na Holanda depois de ter sido supostamente exterminada na Escócia? Era uma contradição gritante. A investigação se aprofundou. Os historiadores voltaram aos registros de pedra,
as inscrições que são a espinha dorsal da história romana. E eles encontraram mais fantasmas. Foi descoberta uma inscrição em pedra dedicada a Apolo, em Aquae Sulis, a moderna Bath, feita por Lúcio Emílio Caro, que se descrevia como Primus Pilus, o centurião sênior, da 9ª Legião e, mais tarde, prefeito da 6ª Victrix. A datação sugeria que ele estava vivo e bem muito depois do suposto desaparecimento da legião. Outra inscrição, encontrada na Itália, listava a carreira de um senador, Quinto Numísio Júnior, que serviu como legado, comandante, da 9ª Legião. Sua carreira floresceu sob o imperador Adriano, um destino improvável para o homem que tivesse perdido uma legião inteira. Essas descobertas deram origem a uma teoria alternativa, menos dramática, mas talvez mais plausível. E se a 9ª Legião não foi aniquilada na Britânia? E se, tendo sofrido pesadas baixas em combates na fronteira norte, ela foi simplesmente retirada da ilha, desonrada, mas não destruída? Segundo essa teoria, os remanescentes da 9ª foram transferidos para a fortaleza de Noviomagus, na fronteira do Reno, para se reagruparem. Lá, eles teriam servido por algum tempo, o que explicaria as telhas, antes de serem enviados para outra frente ou talvez discretamente desmobilizados, seu nome apagado das listas para esconder a vergonha de sua derrota na Britânia. Essa versão transformou o mistério de um massacre em uma conspiração de silêncio. A legião não foi morta, mas exilada e esquecida. O detetive arqueológico havia complicado o caso. Agora havia duas narrativas concorrentes, cada uma com suas próprias provas e problemas. A aniquilação na Caledônia explicava o silêncio repentino e a construção da muralha de Adriano, mas não explicava as evidências continentais. A transferência para Nijmegen explicava as telhas e os oficiais sobreviventes, mas não explicava a reputação sombria da legião e por que ela desaparece completamente de todos os registros depois do ano 130. O mistério, em vez de ser resolvido, apenas se aprofundou. Cada nova descoberta parecia levantar mais perguntas do que respostas. A busca pela verdade se tornou um labirinto de evidências fragmentadas e interpretações conflitantes. E foi nesse ponto que a investigação tomou um rumo inesperado, olhando para muito além da Europa, para as areias escaldantes de outra fronteira imperial igualmente sangrenta, o Oriente. Você é um historiador confrontado com evidências conflitantes. De um lado, uma lenda poderosa de aniquilação total. Do outro, fragmentos arqueológicos que sugerem uma história mais complexa. Em que você confia mais, para se aproximar da verdade, na força de uma narrativa histórica consistente ou na ambiguidade de uma prova material fragmentada? Deixe sua escolha nos comentários. A possibilidade de que a 9ª Legião tenha sobrevivido à Britânia e sido transferida para o Reno abriu um novo e vasto campo de especulação. Se eles não foram desmobilizados em Nijmegen, para onde foram? A resposta poderia estar no teatro de operações mais volátil e perigoso do Império Romano, a fronteira oriental. Enquanto a Britânia era uma dor de cabeça distante, o Oriente era uma ameaça existencial. Lá, Roma enfrentava não tribos desorganizadas, mas o poderoso Império Parta, uma civilização antiga com uma cavalaria pesada capaz de aniquilar legiões inteiras. Além disso, a província da Judéia era um caldeirão de fervor religioso e rebelião messiânica, um problema que Roma nunca conseguiu resolver completamente. A teoria oriental sugere que a 9ª Legião, talvez vista como uma unidade descartável e desonrada, foi enviada de um inferno para outro. Foi uma forma de punição e uma última chance de redenção.
Eles deveriam expiar sua vergonha na Britânia com sangue nas areias do Oriente. Um dos cenários mais intrigantes conecta a nona, a segunda revolta judaica, a rebelião de Bar Kokhba, que eclodiu no ano 132. Esta não foi uma pequena insurreição, foi uma guerra total. Liderados pelo carismático Simão Bar Kokhba, a quem muitos aclamavam como o Messias, os rebeldes judeus travaram uma guerra de guerrilha brutal e eficaz contra Roma. Eles infligiram perdas devastadoras às legiões romanas. O historiador Dion Cássio, escrevendo um século depois, afirma que uma legião romana inteira foi aniquilada durante esta guerra. Ele não nomeia a legião. Poderia ter sido a nona? A ideia é tentadora. Uma legião, já enfraquecida e com o moral baixo, transferida para um teatro de guerra desconhecido, enfrentando um inimigo fanático e desesperado, lutando em um terreno montanhoso e árido, não muito diferente das armadilhas da Caledônia. A aniquilação da nona legião na Judéia se encaixaria perfeitamente na cronologia. Explicaria seu desaparecimento final dos registros após sua breve aparição em Nijmegen. Roma, tendo perdido uma segunda legião na Judéia, a 22ª Deiotariana também desapareceu no Oriente por volta dessa época, teria todos os motivos para apagar a desgraça da nona de sua história. Outro cenário possível para o seu fim é a longa e sangrenta guerra de Roma contra a Pártia. No ano 161, o rei parta Vologases IV invadiu a Armênia, um estado cliente de Roma, e aniquilou uma legião romana, comandada pelo governador da Capadócia, Sedácio Severianus. Novamente, a legião não é nomeada. Embora a maioria dos historiadores acredite que tenha sido a 22ª Deiotariana, a possibilidade de que tenha sido a nona não pode ser descartada. Imaginem a cena: os remanescentes da nona, homens que sobreviveram às névoas da Escócia, agora marchando sob o sol escaldante da Mesopotâmia. Em vez de guerreiros pictos, eles enfrentam o terror da cavalaria parta. Os catafratas, cavaleiros e cavalos totalmente blindados, e os arqueiros montados, mestres da tática do tiro parto, disparando flechas para trás enquanto fingiam uma retirada. Para uma infantaria pesada e lenta, seria um pesadelo tático. A destruição em uma batalha contra os partas seria um fim inglório, mas plausível para a legião amaldiçoada. O problema com a teoria oriental, por mais atraente que seja, é a completa falta de evidências arqueológicas diretas. Nenhum tijolo, nenhuma inscrição, nenhuma lápide de um soldado da nona jamais foi encontrada no Oriente Próximo. A teoria é construída inteiramente sobre evidências circunstanciais e o silêncio dos historiadores. É um argumento baseado em uma ausência, preenchendo uma lacuna na história com outra legião perdida. A busca pela nona se tornou um jogo global, um quebra-cabeça, cujas peças estavam espalhadas por todo o mundo conhecido, da Escócia à Síria. Cada teoria resolvia um problema, enquanto criava outro. A legião se tornou um fantasma errante, morrendo em múltiplos locais e em múltiplos momentos, dependendo de qual historiador você perguntava. E talvez seja exatamente isso que a transformou de uma nota de rodapé histórica em um mito duradouro. A ausência de um corpo, a falta de uma resposta definitiva, criou um espaço vazio que a imaginação humana se apressou em preencher. A verdade sobre o destino militar da nona legião pode ter se perdido para sempre, mas sua jornada na cultura e na lenda estava apenas começando. Ela estava prestes a ser ressuscitada não por arqueólogos, mas por contadores de histórias. A transformação de um enigma histórico em um mito cultural poderoso pode ser atribuída, em grande parte, a uma única pessoa,
Rosemary Sutcliffe. Em 1954, a escritora britânica publicou um romance infanto-juvenil intitulado A Águia da Nona Legião. O livro contava a história de um jovem centurião romano, Marcus Flavius Aquila, cujo pai havia servido na Nona Legião e desaparecido com ela. Anos depois, Marcus, ele próprio, um soldado ferido e aposentado, viaja para além da muralha de Adriano com um escravo britânico para descobrir a verdade sobre o destino de seu pai e, mais importante, para recuperar a águia perdida. A história de Sutcliffe era uma obra de ficção, mas era baseada em uma pesquisa histórica meticulosa. Ela pegou os fatos conhecidos, o desaparecimento da legião, a construção da muralha, a descoberta da águia sem cabeça de Silchester, que ela usou como peça central de sua trama, e os teceu em uma narrativa de aventura, honra e reconciliação entre duas culturas. O livro foi um sucesso fenomenal. Ele capturou a imaginação de gerações de leitores, jovens e velhos. A razão para seu sucesso reside na forma como Sutcliffe transformou a história. Ela deu um rosto humano à tragédia. A Nona Legião não era mais uma estatística militar. Era a história do pai de Marcus. A busca pela águia não era sobre política imperial, era sobre restaurar a honra da família. Ela pegou um mistério frio e o aqueceu com emoção humana. O romance de Sutcliffe cimentou a versão da aniquilação na Caledônia na consciência popular de uma forma que nenhum artigo acadêmico jamais poderia. Sua visão de uma legião, marchando para as brumas para nunca mais voltar, tornou-se a verdade canônica, a história que todos sabiam. A Legião Fantasma, marchando eternamente sobre as colinas do norte, tornou-se parte do folclore britânico, um símbolo da resistência celta e dos limites do poder imperial. A história era boa demais para não ser verdade. O legado de Sutcliffe foi tão poderoso que influenciou não apenas o público, mas também os próprios historiadores. Sua narrativa forneceu um quadro tão convincente que, por muito tempo, as evidências alternativas, como as telhas de Nijmegen, foram frequentemente minimizadas ou ignoradas. O mito estava se tornando mais forte do que a realidade. Nas décadas seguintes, o mito foi amplificado pelo cinema e pela televisão. Várias adaptações do livro de Sutcliffe foram feitas, culminando no filme de Hollywood de 2011, A Águia. Embora o filme tenha tomado liberdades com a história original, ele levou a lenda da Nona Legião a uma audiência global. Outros filmes, como Centurião, de 2010, ofereceram uma versão ainda mais brutal e sangrenta da aniquilação da Legião, retratando-a como um thriller de sobrevivência ao estilo horror de guerra. A Nona Legião se tornou um item básico da cultura pop, um símbolo de coragem condenada, o mistério não resolvido por excelência. Por que essa história continua a nos fascinar, quase 2000 anos depois? Porque ela toca em temas universais. Ela fala sobre os limites do império e da civilização, sobre o choque entre a ordem e a natureza selvagem. Ela ressoa com a ideia romântica de uma causa perdida e do heroísmo diante de uma derrota certa. É uma história sobre mistério e a busca pela verdade em um passado envolto em névoa. A Nona Legião não é mais apenas uma unidade militar romana, é um arquétipo. É o navio fantasma do exército romano, o mistério de Roanoke da antiguidade. Sua história nos força a confrontar a fragilidade do registro histórico e a admitir que existem algumas perguntas que talvez nunca possamos responder. E nesse espaço de incerteza, a lenda floresce. A ficção preencheu as lacunas deixadas pela história, criando uma narrativa mais satisfatória, mais emocionalmente ressonante do que a verdade fragmentada
e contraditória que a arqueologia pode oferecer. A legião, apagada da história por Roma, foi ressuscitada pela arte, garantindo que, embora seu destino permaneça um mistério, seu nome jamais será esquecido. E assim, voltamos ao ponto de partida. O que realmente aconteceu com a 9ª Legião Hispânica? Ela foi aniquilada nas brumas da Caledônia, como diz a lenda. Foi desgraçada, transferida e discretamente dissolvida no Reno? Ou encontrou seu fim nas areias da Judéia, uma segunda morte anônima em uma terra distante? A verdade é que talvez o local e a maneira exata de seu desaparecimento não sejam o ponto mais importante. O verdadeiro cerne do mistério não está no que aconteceu com a legião, mas no que Roma fez com sua memória. O ato mais significativo não foi a derrota militar, mas a decisão deliberada do Império de apagar sua existência. O vazio nas listas de legiões é uma arma. Um registro de uma derrota pode incitar a vingança ou inspirar os inimigos, mas um vazio, um buraco negro na história, isso é algo muito mais perturbador. É uma demonstração de poder absoluto. O poder de não apenas derrotar exércitos, mas de anular a própria realidade, de decretar que algo que existiu simplesmente não existe mais. Roma, confrontada com algo que não podia conquistar militarmente nem compreender culturalmente, a ferocidade indomável das terras do norte, escolheu a única arma que garantia a vitória: o esquecimento. Eles transformaram a 9ª Legião em um tabu, um fantasma cuja história servia como um aviso mais eficaz do que qualquer fortaleza. A muralha de Adriano era a fronteira física, mas o silêncio em torno da 9ª era a fronteira psicológica, a linha que separava o mundo conhecido do terror do desconhecido. O mistério do desaparecimento da legião é, portanto, a última fronteira invisível que Roma traçou no mapa do mundo. Não foi esculpida em pedra, mas em silêncio. A maldição da 9ª não era sobrenatural. Era o resultado da arrogância imperial colidindo com uma realidade que se recusava a se curvar. A legião tornou-se um símbolo da verdade desconfortável de que todo império, não importa quão poderoso, eventualmente encontra seu limite. Seja esse limite uma tribo pintada em uma colina enevoada, um deserto implacável ou simplesmente a vastidão do próprio mundo, ele existe. A 9ª Legião Hispânica marchou para além desse limite e pagou o preço. E nós, 2 milênios depois, continuamos a olhar para a névoa, tentando vislumbrar seus fantasmas, fascinados não pela resposta, mas pela profundidade e pela persistência da própria pergunta. O verdadeiro legado da 9ª Legião não é uma águia de bronze ou um tijolo carimbado, mas o silêncio que a envolve. Um silêncio que nos fala mais sobre a natureza do poder, da memória e do mito do que qualquer crônica de batalha. O maior triunfo do Império Romano não foi conquistar o mundo, mas convencer o futuro de que ele podia reescrever o passado. E a 9ª Legião é a sua obra-prima sombria, uma história que não termina porque foi projetada para nunca ter um fim. Ao apagar a 9ª Legião, Roma criou um mito poderoso para proteger suas fronteiras e esconder sua vulnerabilidade. A decisão foi brutal, mas talvez necessária para a sobrevivência do Império. Hoje, olhamos para trás, obcecados em descobrir os fatos. Diga-nos o que você acredita ser mais vital para uma civilização. A verdade histórica, por mais dolorosa e desestabilizadora que seja, ou a lenda unificadora que inspira e protege, mesmo que seja construída sobre o silêncio. Escreva sua escolha nos comentários. Sua perspectiva molda o futuro da história.